a líder de senhora me passara esse tema. E na mesma data, eu já veio ao meu coração esta palavra, e eu vou compartilhar com os irmãos. Penso que tem uns 10 dias, né? Foi antes do domingo, né? Passado. E eu estou encorajado para pregar, porque após a data em que nós conversamos sobre o tema do culto de hoje, eu me deparei, enquanto pastor, com muitas situações que apontava, que confirmava para eu ministrar. Até porque o que Deus colocou no meu coração, eu não pregaria se não tivesse uma confirmação muito forte da parte do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de lidar com situações em que ela foi confirmada, reconfirmada, até o dia de agora. Então, estou em paz e sei que Deus fará o que tem que ser feito. Portanto, vamos lá. Elias, um homem de muito entusiasmo espiritual, preciso muito da sua atenção, porque eu vou tentar assim ser bem... Então tá. Elias, um homem entusiasmado, cheio da graça de Deus, cheio de autoridade, enfrenta um exército diabólico, faz uma prova terrível, Deus responde, né? Ele enfrenta exércitos, na verdade, sacerdotes de deuses estranhos. Deus é com ele, comparece com fogo. Eu digo que Elias e Moisés têm o ministério de fogo, é por minha conta isso, o ministério de fogo. Tudo dele era com fogo, o outro, o encontro foi na sarça ardente. E eu observei que os dois que têm o ministério de fogo têm um final diferente. Um até morre, mas é velado e sepultado pelo próprio Deus. O outro é levado no carro de fogo direto, vivo para os céus. Então, quem tem o ministério de fogo também tem um final com Deus, de forma muito peculiar, né? Só que Elias fica sabendo de que Jezabel, com o apoio dos filhos de Israel, já tinha feito um movimento de extermínio de profetas, e que ele era o próximo da lista. Então, aquela informação, e nós temos que ter muito cuidado com as informações que chegam até nós. A irmã, falando do ofertório aqui, e também a outra irmã, dando aqui uma saudação, falou da sensibilidade. Então, a notícia que chegou para Elias era uma notícia distorcida, dizendo: olha, os próprios filhos de Israel, né, claro, apoiado pelo rei, que não governava, mas que tinha uma esposa que governava, já fez um extermínio de profetas, e só falta você, e naturalmente você é o próximo da lista. Aquela informação adoeceu a alma de Elias. Adoeceu a alma de Elias. Há pouco tempo atrás, o que nós ouvíamos como crítica à nossa igreja era a seguinte: a igreja Assembleia de Deus, ela é negacionista e ela não reconhece as doenças da alma. Na verdade, outra informação distorcida: a igreja Assembleia de Deus sempre reconheceu a doença da alma. O que ela vive diferente não é o que ela acha. O que a igreja vive diferente, e contraria a muitos, é que enquanto a informação é que as doenças da alma não têm cura, o assembleano sempre acreditou que não tem tipo de doença que o Deus das causas impossíveis não resolva. Então, quando nós falamos Deus cura, eles estão dizendo: olha, vocês não reconhecem. Não, nós sempre reconhecemos. Quando nós falamos isso não é nada, nós não estamos sendo insensíveis com o doente. Nós estamos dizendo que o nosso Deus cura qualquer tipo de problema. Então, a doença na alma existe? Existe.
Existe? Ué, claro que existe. E vou dizer mais. Se tem um lugar que o diabo gosta de ver uma pessoa adoecida, é na alma. Porque nem toda doença no corpo atinge a alma, mas toda doença na alma atinge o templo do Espírito Santo como um todo. Então nós não vamos entrar nesse campo. Não, ela existe. Aqui nós temos um homem que a desesperança tomou de conta dele. Mas não é o homem do ministério de fogo. O homem que dizia o seguinte: pode molhar mais aqui o ambiente, porque o fogo que está vindo dos céus é tão potente que até para dar amenizada nele é bom botar água nas coisas aqui. Mas a desesperança alcançou aquele homem. Presta atenção nisso aqui. E quando que a desesperança é outra coisa que nós também não somos compreendidos e nem estou preocupado em sermos, é porque nós acreditamos que existe o inferno povoado por Satanás e seus demônios, que não podem criar nada, mas que são exímios aproveitadores de coisas criadas. Não entendi, vamos deixar isso mais claro. A única criação do inferno é a mentira. Mas, embora ele não tenha poder para criar nada, ele é oportunista. E havendo algo criado, ele trabalha forte em cima daquela abertura. Antigamente chamavam de legalidades. Mas esses termos foram sendo tirados porque hoje nós não queremos confrontar ninguém. A igreja não pode confrontar. Mas eu vou trazer aqui nesta noite que as doenças na alma, é um pastor falando, não é um psicólogo, e nada contra a psicologia, é porque eu estou dizendo que eu não sou psicólogo. Não é como é que é o médico, o psiquiatra, e nada contra a psiquiatria, eu estou dizendo que eu não sou psiquiatra. Eu sou um pastor evangélico, que tem o Espírito de Deus que revela coisas para mim. Eu aprendi hoje de manhã, né, mãe? Aleluia. E não estou aqui para o embate. Eu estou aqui para dizer como que o Espírito Santo tem nos mostrado. A partir de percas. A partir de percas na vida de pessoas, abre-se um caminho. Porque uma coisa que eu ouvi foi: não tem origem essas doenças. Mas nós temos compreendido pela labuta espiritual e pelo mergulhar na palavra que não estou dizendo que tem necessariamente todas as doenças na alma têm origem, não é isso. Mas eu estou dizendo que, havendo uma origem, pode sim, pelo diabo, ser colocada a seta de enfermidade. E aqui havia uma perca. Eu anotei aqui, que percas? Agora aqui tem um detalhe para os irmãos observarem. Me ajudem, dando a sua atenção para nós. Por que eu digo para nós? Porque o Espírito Santo está falando comigo e eu estou compartilhando com os irmãos. O pastor, ele poderia falar direto, mas é como voz de trovão. É como voz de muitas águas. Ele usa o profeta para trazer para a linguagem humana, no alcance da frequência dos homens comuns. Adabai, candaralaba, show. Aleluia. Agora, irmãos, que tipo de abertura pode acontecer? E isso aqui não é para te julgar, mas é para nós compreendermos as percas que abrem espaço para doenças na alma. Via de regra é quando me é tirado algo que já tinha chegado nas minhas mãos. Chegou nas minhas mãos, evangelista dele, este caderno que eu tanto lutei por ele. E agora eu tenho um convívio com esse caderno. Eu tenho anotações preciosas nesse caderno. Tem coisas profundas nesse caderno. Eu estou de novo com o caderno aqui. Oh, meu Deus, cadê o irmão Marciano? Fica quieto aí, não vem buscar ele agora não. Mas, um dia, ele vai ser tirado da minha mão. Anote aí, ó. Ele vai ser tirado da minha mão. Por mais precioso que ele for,
ele será tirado da minha mão. Ou ele sai da minha mão, acompanha isso aqui. Ou ele sai da minha mão, ou a minha mão sai dele. Mas é importantíssimo, isso vai acontecer um dia. Essa perca é para todos. Outro tipo de perca que o Senhor falou ao meu coração, eu anotei. Uma abertura também que ocorre na nossa alma, que produz um espaço compatível com as setas diabólicas. Aquilo que eu desejo ter e não tenho. Aquilo que eu luto para conquistar e não conquisto. Eu quero bem quietude hoje. Nós vamos até a intercessão, nós vamos ficar quietos hoje. Eu serei rápido aqui. É porque eu não posso, isso não pode ser estragado. E às vezes nós passamos da conta. Aleluia, bendito seja Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, aleluia. Então tem um tipo de abertura. O que pode provocar uma abertura? Além de o sair da minha mão, que vai acontecer, ou a minha mão sair, mas que isso um dia vai desvincular de mim, vou fundamentar já. Também há aberturas na nossa alma, que é celeiro para doenças. Eu quero ser, eu vou lutar para ser, eu vou conquistar, eu vou chegar, eu vou em nome de Jesus, eu vou, mas nunca compreendi que nunca foi o plano de Deus, e aí eu não chego lá. São as desilusões, são as frustrações. Já disse aqui, falei para um garoto, ele tinha 18 anos, chegou a família toda, ele e os pais todos, pastor, ore forte pelo meu filho, ele nasceu para ser um jogador de futebol profissional, e o pastor tem que ter coragem para desagradar pessoas, para salvar a alma da pessoa. Eu falei, não orarei nessa causa, porque no Brasil e no mundo, com 18 anos não se começa no futebol profissional. E você, pai, você, mãe, aceite isso a partir de hoje. E você, meu filho, ajoelha para receber uma oração, para você começar a sua jornada, porque senão, no final, você vai culpar a Deus. A sua alma está sendo preparada para acolher setas terríveis de desilusão e frustração, e você será um homem doente. Eles ficaram transtornados com a sinceridade do pastor. Mas eu recebi convite anos posteriores, aquela família mudou daqui, naquele garoto me convidando para a formatura dele de direito, que estava encaminhado para ser um advogado bem sucedido, e dizendo, eu lhe agradeço, lhe agradeço, lhe agradeço, lhe agradeço, lhe agradeço, lhe agradeço, lhe agradeço. Então nós vamos hoje, irmãos, deixar duas coisas aqui. A nossa alma vai preparar para perder. A nossa alma hoje vai preparar para não alcançar. Por que vai perder? Lá está dizendo assim, está escrito. Quem disse foi Jó. O patrimônio do homem chama nudez. Nu eu vim. No eu volto. Pode agregar várias coisas, mas um dia elas vão soltar a minha mão, ou eu vou ter que soltar a mão delas. Vou mais longe, pessoas. Esposo, esposa, filho, filhas. Não podemos falar dessas coisas, né? Mas é a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Quer ter uma alma blindada contra o adversário, é conhecer essas verdades. Eu falo com muita alegria, muitos dos meus sonhos não se realizaram e não se realizarão. E muitos deles eu digo, missionária Conceição, graças a Deus que eles não aconteceram. Porque se alguns deles tivessem acontecido, eu estaria na sepultura há muito tempo.
Mas Deus olhou e disse: não, não vai ser a sua. É a minha, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Aleluia, bendito seja Deus. Uma igreja que é encaminhada para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. E aí não é assim o mundo real. E aí as coisas não acontecem, ou acontecem só por um tempo. E nas duas esferas, nos dois vieses, a nossa alma não suporta o baque. Aleluia. O que nós temos hoje na casa do Senhor? O que nós temos hoje aí fora? Não tem diferença, porque nós transitamos aqui dentro e transitamos aí fora. Pessoas com tanto potencial, pessoas com tanta autoridade, poder, com tanto conhecimento, mas paralisado por doenças, paralisados, sem perceber que ainda tem uma jornada pela frente, em que Deus conta com ele para fazer. O que é a desesperança? Tem muita gente lutando, tem muita gente buscando, tem muita gente queimando energia, com foco no passado. Tem os mais prepotentes que estão querendo corrigir os pecados do passado. Aqueles que negam a cruz, lutam para corrigir. Outros lutam para buscar aquilo que veio e já foi. Que dia que vai voltar nesta dimensão? Nunca mais. Mas se Deus tirou o caderninho das minhas mãos, pode ter certeza, ou tirou as minhas mãos do caderninho, pode ter certeza que Deus tem algo precioso para minhas mãos se ocupar. Não é castigo. E eu tenho que começar a dizer obrigado por aquele tempo que o caderninho, ele me ensinou isso, me ensinou aquilo, e agora está servindo para eu. E quando eu percebo, irmãos, eu estou avançando, uns correndo, outros no passo do gato, como diz o pastor Amarildo, nosso pastor presidente, mas está avançando. De que adianta nós ficarmos lutando com o olho no ontem? De que adianta nós sermos tão bravos, tão vigorosos, olhando para o ontem, lutando para o ontem? O ontem já foi. Ao homem não compete retornar lá, mas lá no ontem tinha algo tão especial. Foi. Quis Deus que fosse. Esse homem disse: Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer, eu preciso morrer, não tem mais sentido a minha vida. Por quê? Porque além de tudo que eu vi dos meus irmãos fazendo, só restou eu. Quando Deus me deu a mensagem, ele disse assim: o acabou do homem na ótica de Deus. Nem sei se isso é tema de mensagem, mas começou tudo por aí. Aquilo que para o homem terminou. Como Deus vê isso? Como Deus vê isso? Aquilo que para mim, com prova cabal, com atestado de óbito na mão, com filmagem do sepultamento. Acabou ou não acabou, irmão? Acabou ou não acabou com essas provas? Acabou. Mas como Deus vê isso? Como Deus vê isso? Ele disse: meu ministério acabou, a esperança acabou, eu não tenho mais o que fazer, a desesperança me tomou de tal modo que eu quero morrer. Vou me deitar aqui debaixo dessa árvore. A Bíblia com seus detalhes, né? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eu estou falando de Elias, a alma triturada, a alma amassada, a alma adoecida, atingida em alto nível, porque quando uma pessoa quer morrer, ele está atingido num adoecimento forte. Eu vou dar uma pausa aqui para falar daquela viúva, anotei até aqui, mãe de 2 filhos, que está em 2 Reis 4, de 3 a 7. O marido tinha morrido. Pensa que numa mulher, naqueles dias, o marido se foi, ela ficaria totalmente desprotegida, mas pela misericórdia momentânea, não é a infinita, pela misericórdia momentânea, ainda ficaram os filhos. Por que momentânea? Porque o falecido deixou uma dívida. O credor chegou e disse: eu quero o pagamento. Não tem. Então vamos seguir a lei da época. Me dá os meninos. Acabou ou não acabou a história dessa mulher? Para uma mãe que sepulta o esposo, depois entrega os filhos como pagamento. A irmã já grudou ali na barriga. Acabou. Na ótica dela, acabou. Na ótica de Deus, está começando. Está começando. Nunca mais a dívida encostará na sua casa. E vocês, senhores, conhecem o processo. Deus está falando com a sua alma, que está dizendo: acabou. Se o pastor soubesse como que está as minhas condições, ele ia entender que acabou. E eu estou dizendo pela palavra. O que eu e você entendemos como acabado, eu estou dizendo pela palavra. Na ótica de Deus está começando um novo tempo. Agora, meus irmãos, eu não gosto dessa história de restituição. Eu sei que tem textos nessa linha, mas a melhor interpretação para isso é um Deus que faz novo. Tem muita gente de olho para trás buscando aquilo que Deus tirou. Foi necessário aquele homem ir. Os irmãos não gostam de falar disso nas mensagens. Foi necessário aquele homem endividado ir, para a glória de Deus descer naquela casa. O que você tem? Quase nada. Um pouquinho de azeite. Tem vasilha? Não, senhor. Tem cumbuca? Não, senhor. Tem botija? Não, senhor. Busca na vizinhança. Não poucas. Olha o acabou na vida de uma viúva que está perdendo seus filhos. Olha o fim. Como Deus olha, como Deus encara, como Deus... Aí o texto vem, ela e os filhos participam do processo. Ela e os filhos têm que ver o mover de Deus. Teve que, não estava lá o elemento. Tinha um integrante que não podia participar daquilo, tinha que estar sepultado. Estou olhando para missionários, vocês missionários, tem que entregar o que Deus colocar no coração. Vocês não foram chamadas para acalientar doença na alma. Nós vamos acalientar o doente. Tem muita gente acalientando a doença. Pelas histórias que meus filhos contam, né? O cirurgião, cortar, tirar. Daqui a pouco, que alívio. Insensível. Não. O negócio dele é combater a doença. 10 minutos de lágrimas para ficar curado a vida toda.
10 minutos ouvindo uma mensagem dessa para ter saúde para o resto da vida? Aleluia. Ei, agora é você e seus filhos. Entra, fecha a porta. E eu vou mostrar aquilo que acabou para vocês, o que é na minha ótica. Pega o restinho de azeite e começa a despejar nas vasilhas. Todo mundo lá fora com pena. Vizinhança com cara de luto. Que mulher sem sorte. Como é que pode chegar a esse estágio? Meus meninos estão aqui chorando em casa porque brincava com os delas. Ai, como é que alguém pode vir com uma sorte tão ruim? Que tristeza. Tem gente que gosta disso. Ficar, ai, tadinho de você. Como é que pode você estar nessa situação? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para dizer, entra, fecha a porta. Aleluia, 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 aleluia. Entra, fecha a porta. O que é que você tem? É só um pingo de azeite. Começa a despejar nas vasilhas. Tira o óleo do ontem. Não tem esperança olhando para trás. Se é esperança para o alvo, se é esperança para a frente, porque o cristão ele tem um farol, e esse farol é lá, não é ali, aleluia. Se tem esperança, é para cá, é para cá, é para cá. Ei, Senhor, despeja azeite. No final do processo, paga tudo o que deve. Eu imagino os meninos, que eles seriam a moeda. Você não está entendendo? Eu imagino os meninos, que eles seriam a moeda de pagamento. Levando as baciadas de azeite. Aqui a dívida que meu pai deixou. Vai-te embora. A dívida que meu pai... Aí é por minha conta. Aqui a dívida que meu pai deixou. Está resolvido. Porque eu tenho um pai. O sacerdote pode errar, mas o sacerdócio não erra. Aleluia, bendito seja Deus. Aí ele vai dizer assim: você paga tudo o que deve. Aquela mãe, irmãos, vendo aquele movimento, olhando para aqueles meninos e dizendo: vocês nunca mais correrão o risco de sair de perto de mim. Aí o comando é: viva do resto. Não dependa mais de ninguém. Nunca mais será endividado. Dívida nunca mais entra na sua casa. Ela poderia estar dizendo: eu não posso fazer isso, porque eu não tenho nenhuma força. Eu quero que o Senhor traz meu marido de volta da sepultura. Eu gostaria que... Ou nós estamos pedindo para Deus trazer da sepultura, dizendo que Deus errou. Ou nós estamos falando para Deus trazer de volta, dizendo que Deus errou de novo. E aí o diabo fica na minha alma, ó, só fomentando. Daqui a pouco meu corpo não dá conta mais de conduzir. Pastor, quem mais? Viúva de novo, envolve Elias, sim. Não posso deixar de falar. O que você tem? A seca chegou e tal. Não vou dizer daquele processo todo que Deus mandou, enfim, não é isso. Eu só quero entender que aquela mulher disse: acabou aqui em casa, sim ou não? O profeta chega lá e diz: o que você tem? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E nós estamos tão seguros que acabou, que nós vamos fazer. Eu estou pegando essas lenhas para fazer a última refeição, comer e morrer. Tinha esperança? Tinha entusiasmo? Tinha acabado, sim ou não? Sim, irmão. Mas o acabar para o homem, Deus tem uma ótica diferente. Na minha terra chama pensão. Aquele lugar que simplório, que hospeda e serve a comida básica. Enquanto ela está dizendo: acabou.
O céu está dizendo, sua casa, acabou o quê? Acabou o alimento e acabou a vida. O Senhor está dizendo, nesse período de seca, sua casa será uma pensão. Por que acabou? Porque acabou a comida, o Senhor não está vendo, não, Deus? É eu e meu menino. É seca no mundo. E o que nós temos aqui só dá para uma refeição. Como é que o Senhor me pergunta como que acabou? Ah, acabou? Acabou. Tá bom. Acabou o quê? Alimento. Acabou o quê? Esperança. Acabou o quê? Vida. Tá bom. Então, a partir de agora começa a ser uma pensão na sua casa. Vai ter para você e para o hóspede. O hóspede chega e diz, eu quero comer o primeiro bocado. Ela disse, sim, senhor. Ela poderia entrar no desespero dizendo, por que o Senhor não me volta, Senhor, para aquele tempo que eu tinha tanta fartura? Senhor, por que o Senhor não restitui? Por que o Senhor não restitui? Por que o Senhor não restitui? Ei, quer curar a alma? Tem que aceitar hoje assim, Senhor, começa hoje do seu jeito na minha vida. A única coisa que eu tenho certeza que nunca passou na cabeça daquela mulher é que a casa dela seria um lugar de servir comida. Quem concorda comigo diz amém. Impossível aquela viúva passar no coração dela que na época de fome a casa dela seria um lugar para servir comida. Mas como na ótica dela acabou, o Senhor falou, está do jeitinho que eu gosto. Agora comigo começa. O profeta come e diz, ei, pensa numa crise leve que você vai passar. Porque não faltará pão, farinha, não faltará azeite, enquanto não chover na terra. Chover na terra quer dizer assim, enquanto a terra não voltar a produzir, chegou agora. Enquanto a terra não voltar a produzir, o céu produz diretamente para essa cozinha. Irmão, o diabo vai sair hoje dessa ferida na alma. Cura Jesus, volta Jesus, me leva lá, traz meu nome de volta, Senhor, tira aquela calúnia, Senhor, mostra diferente, Senhor, me justifica, Senhor, coloca no jornal agora grandão, que eu não sou o que falaram de mim. O Senhor não vai fazer isso não. Deus está te projetando para frente. O que Deus tem para você, eu te asseguro, não está no ontem. O que Deus tem para você, eu te asseguro, não está no anteontem. O que Deus fez para você, não está no Egito, está em Canaã. Eu estou assim porque no passado. Eu estou assim porque no passado. Eu estou assim porque fui ferido, eu estou assim porque falaram, eu estou assim porque me abandonaram, eu estou assim porque me rejeitaram. Eu não estou dizendo que isso não seja uma verdade, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não adianta nós ficarmos aí nesse ponto. Para Deus agir, observe, um teve que buscar vasilha. Para buscar vasilha na casa do vizinho, irmão, não tem como chegar na casa do vizinho assim, ó, você tem uma vasilha? Não tem como você me emprestar uma vasilha. Eu sou aquela que todo mundo sabe que é a mais sofrida da avenida. Não, para pedir vasilha é assim, olá vizinho, tudo bem? Lá dentro eu sei como é que tá, mas tem que ter algum esforço para sair do buraco. Olá vizinha, a mulher sai, monta no jumento, aí, oi, tá tudo bem, o menino morto, ela diz, tá tudo bem, lá dentro não estava, né irmão, mas eu sei que está para frente, e para eu caminhar e chegar lá onde está o socorro do meu filho falecido, eu tenho que ter ânimo. Elias pegou o ânimo que restava e disse, me mata. Está escrito aí, ele busca o ânimo, ou seja, a última força. Ele diz, me mata. Está escrito. Mas eu estou dizendo, o ânimo que você busca hoje
é para dizer assim: me encaminhe. Como é que chega no vizinho? Vizinho, vai tudo bem? Bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua casa. Porque Paulo disse: não tendo nada e oferecendo a muitos, doente e curando a muitos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vós. Empresta-me um tacho. Aí a vizinha está pegando o tacho. Eu vi que tem, porque no interior é assim: você pega a panela maior e vai enchendo de panelas menores, sim ou não? Aí ela está lá tirando as panelas. Ei, não precisa tirar do tacho, não, lava tudo. Tá mais fácil. Olha o ânimo. Não, é melhor, não quero te dar esse trabalho. Não precisa tirar essas vasilhas menores daí de dentro. Me dá o tacho com tudo aí. Porque o comando era: tragam vasilhas não poucas. Aleluia, bendito seja Deus. São pessoas que acabaram tudo, mas quando percebeu o movimento da parte de Deus, como Deus está fazendo hoje. Lá foi Elias. E eu tenho atrevimento para falar no dia de hoje. Lá foi Elias. Hoje é Giselson, que Deus escolheu para usar a boca. Elias não vai vir não, já foi. Mas ele escolheu Giselson para dizer essas coisas para a sua alma hoje. Aleluia. Não é para te julgar, não. É para nós começarmos com alegria. Porque ainda tenho o que fazer. A parte muito difícil que eu tive hoje para anotar é a história de Jó, porque sepultou os filhos. E muitos não gostam de dizer que enquanto ele orava pelos filhos, os filhos estavam sempre envolvidos com banquetes. Os pregadores não gostam de falar disso. Enquanto ele madrugava intercedendo pelos filhos, os filhos estavam em banquetes. Porque é muito fácil. Que Deus injusto é esse? Que Deus injusto é esse que leva os filhos do irmão Jó? Ele fazia uma prece assim: vou fazer um culto que pode ser que meus filhos no banquete tenham passado da conta. Está escrito aí no livro. Eram comportamentos que não traziam uma paz espiritual para o pai. Que Deus injusto é esse? Questiona Deus. Não, irmão, ele não erra. Ele não te explica, nem sempre te explica. Mas o fato dele não ter te explicado não quer dizer que ele errou. Aí como é que pode? Depois de tanto sofrimento, a alma daquele homem foi alcançada por várias enfermidades. Até porque não tinha como ser diferente. Não é moleza. Alguém diz: a mulher de Jó falou aquela asneira. Sabe o que é sepultar de uma vez? Velar de uma vez só e sepultar de uma vez só todos os filhos. Nem queira saber, Deus não vai permitir isso. Mas isso também tem que nos fazer calar a boca quando nos referimos à mulher de Jó. Aí o Senhor diz assim: passado tudo isso, manda Jó orar pelos seus amigos. Eu queria compartilhar isso com os intercessores aqui, uma revelação divina. Acabou o tempo, mas eu termino agora. Mas eu quero compartilhar isso com os intercessores. Estou falando de cura na alma. Quando eu intercedo por alguém, aquela unção passa primeiro em mim. Se eu estou com a doença, cura. Se eu não estiver doente, já fica a imunidade. Aí que chega lá. Ministério que Deus levantou a senhora e a equipe aí. Quando eu oro por alguém enfermo, primeiro passa a unção em mim. Aí através de mim chega lá
na pessoa que é alvo da oração. Se eu tiver uma doença, eu já fico curado. Se eu não estou doente, já fico imunizado. Aí Jó vai com a alma quebrada. E Deus não chega amaciando Jó não, viu? Pode ler. Deus não chega amaciando Jó. Ô Józinho, que situação apertada que você passou. Que labuta, meu filho, que você passou. Jó, você está conversando ainda nessa situação? Onde é que você estava quando eu levantei os céus assim e coloquei ele para ficar desse jeito? Onde é que você estava quando eu sustentei a terra nessas condições? Os pregadores hoje vêm para alisar a doença, fazer cafuné na doença. Mas o evangelho ele chega para combater, explodir a doença. O foco do evangelho é o indivíduo. Onde é que você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? No final ele diz, olha, eu não sei de nada. E eu me arrependo de ter falado essas coisas. Então agora, vai orar pelos seus amigos. Aí ele ora pelos amigos. Deus cura ele naquele momento. Os amigos dele mandam dinheiro para ele, ele passa a ter mais patrimônio do que antes. Mas a Bíblia faz um registro assim, e também deu a ele 10 filhos. Pastor, não estou entendendo. Ele não podia ficar parado olhando e lembrando e fazendo visitação ao túmulo daquela primeira leva, sabe por quê? Porque agora tinha 10 pequenos aqui, ó, que ele teria que projetar eles para a vida. Quando eu estou olhando para trás, eu estou negligenciando. Ó, eu sepultei um ontem. Se eu continuar olhando para ele, outro morre bem aqui, aos meus pés, desassistido. Aí eu demoro mais um pouco, morre outro aqui. Os irmãos estão entendendo essa linguagem, né? Aí Deus está dizendo, Jó, nós não vamos ter tempo para ficar. Porque são 10. Tem 10 para serem forjados. 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 Não acabou a sua história. Acabou, eu não tenho mais nada. Só sobrou a esposa. Não acabou não. Tem 10. Quando para você acabou, ainda tem 10. Não sei porquê. Olha os caprichos e os detalhes de Deus. Saiu o nome das 3 filhas. 7 meninos, 3 meninas. E pai é muito apegado com menina, né? Tem todo aquele xodó, né? E o texto fala assim, ó, não havia na terra mulheres tão virtuosas como as 3. Ou seja, ei, o que eu lhe ocupo aí na frente, não é com qualquer coisa, é com o que há de melhor. Por isso que o adversário nunca vai querer que eu me desprenda do ontem, para eu negligenciar com o que há de melhor de Deus, confiado a mim, na minha frente. É estratégico do inferno me manter olhando para trás. E eu não estou sendo insensível à sua dor. Eu estou dizendo que você hoje não vai queimar mais nenhuma energia na busca de restituição. Você vai queimar energia na busca de fazer aquilo que Deus já colocou para fazer. É casa sem comida, agora vai ser restaurante de profeta. É filho que o Senhor recolheu? Não, são 10 para serem presentes de Deus, para serem cuidados. É dívida que me oprimia? Não, agora é empresa sólida para ser bem administrada. Aleluia, aleluia, aleluia. E sempre lembrando, nu eu vim, nu eu voltarei. Nu eu vim, nu eu voltarei. Que coisa boa! Um dia minha mão vai largar, outro dia ela vai largar minha mão.
Ah, eu tenho muito ouro. Um dia ele vai embora da sua mão, ou a sua mão vai embora deixando ele para trás. Eu tenho muita fama. Fique tranquilo. Um dia ou a fama vai e você fica, ou você vai e a fama fica. Mas um dia você volta para a condição de nu. Me tiraram esse copo. Eu não vou morrer por causa disso. Porque o meu fim vai ser sem esse copo. E se eu já puder aprender a partir de agora a viver sem esse copo, eu vou ter um final mais feliz. Com menos angústia e com menos dor. Pastor Giselso, o que aconteceu com Elias? Elias estava equivocado. Quando ele falou assim, mataram todos, o Senhor falou para ele, e chegou a informação do inferno errado para você. Só num lugar eu estou com 7.000 guardados. Eu tenho 7.000 profetas guardados, Jorge. Primeira coisa, você não é o que você acha que é. Segundo, você não é o remanescente. Elias, se você tivesse sido alcançado por Jezabel, eu tenho mais 7.000 no estoque. Limpos, puros, que nem curvou e nem beijou o sacerdote de deuses estranhos. Olha como é que Deus choca a alma de Elias para ele ser curado. Você não é o que você pensa que é. Você não tem o direito que você pensa que tem para se automutilar, dizendo eu preciso. Não, Elias, não. Se você já tivesse sepultado, eu ainda tenho 7.000. Quando para o homem acaba, Deus ainda tem 7.000 no estoque. Aleluia, bendito seja Deus. Ei, você não vai partir sem sucessor. Aliás, você vai cuidar da questão ministerial e política da terra ainda. Vai ali, unge Azael como rei da Síria. Vai acolá, unge Jeú, não é? Como rei de Israel. Vai mais adiante, encontre com Eliseu e o torna ungido para lhe suceder. E para a sua alma, em resposta ao versículo 10, no versículo 18, ele vai dizer, e para você parar de mimimi, eu ainda tenho 7.000 que pode te substituir, te suceder à altura. Dentro desse contexto, e aqui eu termino. Depois que ele falou, me mata, eu estou retornando a Elias para concluir a mensagem. Eu li até onde ele disse que ele me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí o texto segue dizendo, eu só estou pregando Bíblia aqui, e tão somente Bíblia. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Ele precisou desse momento aqui, ó, de quietude. A transição entre o período de doente para curado precisa de uma anestesia. Precisa disso aqui, ó, quietude. Precisa dessa entrega de alma. Aí ele dormiu debaixo de um zimbro. E enquanto ele dormia, aí acontece o processo. E eis então, um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te. Quem não compreende essas coisas é acordado todo dia por perturbador noturno. É acordado todo dia por pesadelos. São noites mal dormidas com insônia. E acordados por ataques de ansiedade. Vou repetir. Quem está caminhando na direção contrária à cura é acordado por ansiedade. É acordado por perturbador noturno. É acordado por pesadelos. E é acordado muitas das vezes por bajulador que estão ali a serviço do diabo para acalientar a doença,
dizendo coitadinho, coitadinha. Mas quem está na direção da cura, depois do período de quietude, é despertado pelo anjo do Senhor. E não é um anjo que comparece de mãos vazias. E deitou-se, e não é passar a noite acordado, né? E deitou-se, e não era um lugar confortável, não era lugar de dormir apropriado. Mas no processo de cura, você só vai perceber Deus entrando na sua vida quando a sua alma assenta. Enquanto há turbilhão, enquanto a agitação está longe do Senhor comparecer. Não era cama, não era quarto, não era suíte, era debaixo de uma árvore. Mas o homem que queria morrer, angustiadíssimo, agora conseguiu aquietar. Aí o anjo comparece e diz: então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava, e eu registrei aqui, um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Eu falei sobre o Velho Testamento aqui esses dias. Alguém já viu aqui, né? Quem que você está vendo aqui na forma do pão e da água? Eu sou o pão da vida. Hã? Aqui o anjo comparece e traz a figura de quem? Não tem como encontrar com Jesus nesse nível de encontro e acordar e sair, e levantar doente. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Já não tinha mais pressa e nem precipitação. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te. Porque a Bíblia diz, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi. O Senhor trabalha com eco. Segunda vez: levanta-te e come. Porque muito comprido será o seu caminho para frente. Tem uma jornada. Isso aqui é terminado assim. O homem que queria morrer, agora ele faz uma viagem de 40 dias e 40 noites, sem parar. 40 dias e 40 noites quer dizer uma missão cumprida, um propósito cumprido, um ciclo cumprido. Quem queria morrer, agora está projetado para cumprir com a missão para a qual foi chamado na terra. Eu quero orar com você. Eu vou orar com imposição de mãos. E não virão muitas pessoas, eu sei. Não virão muitas pessoas. Aliás, eu nem sei se virá. Essa é a grande verdade. Aliás, essa é a verdade. Eu tenho que parar com essa história de grande verdade. Não tem verdade grande, não tem verdade pequena. Tem verdade, né? A verdade é que eu não sei se virá. Mas não venha na mesma estrutura, não. Venha para projetar, para que Deus possa projetar e dar um encaminhamento diferente para você. Não tem nada a ver com o que você quer. Você tem que vir pensando assim: e se o que Deus tem para mim não tem nada a ver com o que eu estou buscando? Não importa. Não importa. Deus nos deu autoridade hoje para orar contra um espírito mau, que é um espírito mau que paralisa a pessoa no passado. Foi o entendimento que Deus me deu. E eu anotei aqui, ó. Ele produz uma paralisia espiritual e a pessoa não consegue desvincular daquele passado de dor. E nós somos seletivos. O nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Embora ele faça coisas muito rapidamente, o intervalo entre um e outro. Se eu estiver projetado para trás, não tem como eu me projetar ao mesmo tempo para frente. Missionária, a senhora pode nos ajudar com a imposição de mãos? É uma honra para nós. E a senhora tem essa graça. Aleluia. A ministração é:
Eu anotei os nomes que Deus me dera aqui. 2 deles nós vamos ministrar. Existe um movimento no reino das trevas para paralisar espiritualmente a pessoa. E existe também um encadeamento, um aprisionamento da pessoa no passado. Ele não dá conta de vislumbrar nada que não seja no passado. Nós vamos pedir para Deus destruir esse encadeamento e para Deus destruir essa paralisia. Silas, meu filho, eu quero o senhor aqui me ajudando na intercessão. Cadê o senhor? E o doutor, os médicos que estão aqui. O senhor, irmãos. Aleluia. O médico, sim, tem unção dobrada para a cura. Silas, é um ato profético, tá? Eu sei que ainda faltam uns dias. Mas já esteve mais longe, meu filho. Aleluia. Você vai levantar dessa oração dizendo: Senhor, é do seu jeito. Aleluia. Deus te viu lá, né, varão? E mandou você vir aqui, não foi? Deus te viu lá hoje. Aí Ele mandou o senhor subir. Enquanto Ele diz que o senhor não pode ir no passado, Ele se apresenta para o senhor dizendo assim: ó, eu sou Deus ontem. Ele está dizendo: eu sou poderoso para visitar tudo lá. Eu sou poderoso para cuidar das coisas que lá ficaram. E eu vou fazer isso com tanta maestria para você ter liberdade para me servir daqui para frente, sem olhar mais no retrovisor. Ei, Ele te achou lá no meio da multidão e disse: ei, meu negócio contigo hoje é particular. E o sacerdote não sabia por que te pediu para vir à frente. E nem sabia por que era para o senhor subir. Mas agora Ele me faz entender que o senhor vai poder viver o sono do justo. E manda te dizer mais coisa, que ainda tem coisas extraordinárias que vão ser realizadas a partir das mãos do Senhor. Vai ficar aqui num sentido figurado, mas Kézia e Quereapuque estão aí para serem cuidadas. Só Lamandarafai, aleluia, né? Gemina, Kézia e Quereapuque. Não havia formosura e virtuosidade parecida com aquelas meninas de Jó, a quem ele deveria cuidar e ocupar dali para frente. Essas preciosidades estão sendo colocadas diante de todos os irmãos e irmãs que vieram aqui na frente. Mas são tanta preciosidade que você não pode mais a partir de agora ocupar com nada para trás. Poderia estar sendo solado ou cantando, eu não sei nem como é que fala um hino que me ajude nesse movimento aqui. Ele está dizendo assim, ó, agora é você no quarto. Pode, se a senhora puder me ajudar. Agora pode impor as mãos, aqueles que têm aí a graça de Deus. Bem baixinho, tá, irmãos? Aleluia. Agora é você com a porta fechada, ó. É você dentro de casa com a porta fechada. Agora não tem bajulador. Agora não tem aquele que faz cafuné de doença. Agora é você com a porta fechada. Agora é você com a porta fechada. E Deus dizendo: eu sei que você não tem força. Eu sei que você não tem muito azeite. Eu sei que você não tem muito. Mas bem, começa a movimentar esse pouquinho que você tem. Espírito que paralisa, demônio que prende a pessoa no passado, sejam destruídos, no nome de Jesus. Agora você
Agora é você no quarto, com a porta fechada. Outros me conhecem só de ouvir falar. Aleluia. Aleluia. Espírito que paralisou, espírito que aprisionou até hoje. Ajoelha do lado dele, abraça ele aí. Aleluia. Espírito que paralisou até hoje, espírito que ficou projetando coisas no passado, espírito maligno que ficou colocando mensagem na busca de restituição, o interesse para buscar aquilo que Deus já tirou. Mas conhecido por Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Tem uma grande obra, tem uma grande obra para ser feita. Ei, Deus conta contigo. Ei, Deus conta contigo. Não acabou, não acabou, não acabou. Eu quero intimidade. Deus está dizendo, Deus está dizendo, Deus está bradando, não acabou. Agora é que começa, agora é que está começando. Religiosidade, eu quero intimidade. O Senhor está bradando. Ei, está começando agora. Ei, está iniciando hoje. Ei, está iniciando um novo tempo. Está iniciando um novo tempo. Agora é segundo o coração de Deus. O Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido por Yeshua, o pão da vida. Seja curada, alma, seja plenamente sarada. A força quando a sua acabar. As dívidas foram pagas. Os pecados foram perdoados. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. Tenha a sua alma curada. Espírito perturbador, espírito paralisante, espírito encarcerador, ouçam a voz de Deus e sejam desvinculados da alma dos meus irmãos e irmãs, e para sempre sejam encaminhados para o mais profundo do abismo e ali permaneçam para sempre, em nome de Jesus. Na alegria, na felicidade, ao nada de Receba a cura, receba o ânimo, receba o ânimo. Ansiedade seja destruída, depressão seja destruída, síndrome do pânico seja destruído, rejeição seja destruída, encarceramento pelo abuso seja destruído, paralisia que produz medo e pânico sejam destruídos. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Aleluia, aleluia. Na autoridade do Deus vivo, nós ministramos ânimo para inaugurar uma jornada de esperança, para inaugurar uma jornada para cuidar das preciosidades de Deus que estão adiante e não atrás. Não acabou. O Senhor está dizendo: eu estou começando, eu estou começando, eu estou inaugurando um tempo novo. Aleluia! Aquilo que parecia ser o fim na sua ótica, os céus está bradando: para mim está começando agora. Alma, ouça esta voz e seja curada em nome de Jesus.
Você não vai queimar, ó alma, nenhuma energia que esteja vinculado com coisas do ontem. Do ontem cuida Deus, que Ele sim é o Deus do ontem. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, os teus filhos aquietaram, e o Senhor trouxe o pão e trouxe água. Eles continuaram quietos, e o Senhor trouxe pão e trouxe água. Agora, Deus, os faça movimentar, meu Deus e meu Pai, por 40 dias e 40 noites, com a força deste pão e desta água, em nome de Jesus. A sua casa não tem mais espaço para o passado. Os seus diálogos não têm mais espaço para o ontem. Aleluia. Gemina, Késia e Keren Apuki exige toda a sua atenção. Aleluia. Para frente, para o amanhã. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer reconciliar? Tem alguém que quer reconciliar? Rapidamente me dê um sinal. Aleluia. Aleluia. Estarei então terminando aqui, dizendo aos irmãos e irmãs que tem cantina, é isso mesmo? É isso mesmo? Não tem não? Eu vi alguma coisa que ia ter escondidinho, não é agora não? Ah, já foi vendido? Eu falei que não acabou, mas a cantina acabou. Já vendeu tudo. Então tá. Aleluia, bendito seja Deus. Eu quero que o pastor João Campos, e o pastor Rogério e também os obreiros que estão aqui no altar, ao final fiquem aqui, porque eu preciso da oração dos senhores em meu favor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Amém. Nação Madureira. Só mais uma vez aqui. Eu preciso que esse grito de guerra saia pensado e não no automático. Então nós precisamos fazê-lo de uma forma pensada. E eu penso que para ser pensado, nós precisamos falar com um pouquinho mais de uma forma mais pausada para internalizar isso. Me preocupa o fato de nós estarmos no automático com esse grito de guerra. Nação Madureira. Amém. Louvado seja Deus. Amanhã estaremos orando aqui, ó. Amanhã às 19h30 estaremos orando aqui na igreja. Qual é o propósito? A consolidação dessa busca de hoje. Estaremos orando aqui amanhã à noite, neste mesmo